Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula aqui para o canal do YouTube. Essa daqui vai ser uma aula grande, tá? A gente vai fazer uma mochilinha aqui e o projeto dela é bem grande, né? Acho que ela vai demorar, ela tem vários detalhezinhos. Se a aula ficar muito comprida, ou ver que ela vai ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Vai ser a mochilinha aqui, parte 1 e 2, aí vocês acompanham as duas partes. Vamos começar com a modelagem, as medidas, tá? Pra mochila. Pega o caderninho já de anotações, né, de medidas e vamos lá. Aqui já vai começar com o espelho, tá? Da mochilinha. É muito simples fazer mochila, tá? Assim, é mais simples do que a gente imagina. A gente pode fazer qualquer formato. Agora, se tiver bolso, aquele bolso aqui, aí não. A gente precisa de um pouquinho mais de preparo, de pensar bastante, ver as dimensões do bolso, as dimensões do espelho. Mas para uma mochilinha assim, sem bolso na frente, ela é bem simples de fazer, tá? Então eu escolhi esse tamanho, você pode fazer o tamanho que você quiser, maior, menor. Esse aqui vai pegar uma folha de sulfite, tá? Uma 4. Vai fazer um retângulo de 27 por 21, tá? Retângulo 27 por 21. Feito o retângulo de 27 por 21, você vai vir nos dois cantos do retângulo e vai medir 2 centímetros, fazer um pontinho, 2 centímetros, fazer um pontinho. Vai pegar a régua, vai cortar na diagonal, né? Pra gente ter esse formato aqui assim, ó, né? Pra gente ter esse formato aqui diagonal aqui da ponta, ó. Vai tirar 2 centímetros e 2, né? E vai ficar assim, 2 centímetros lá, com a pontinha aqui da folha. Vai ficar com esse formato assim, mais triangular mesmo. Ok, feito isso, você vai pegar a réguinha de cantos e curvas, vai vir aqui em cima, na curva de 4,5, vai posicionar a régua, vai fazer uma curva de 4,5 aqui na parte de cima e outra aqui na parte de cima. E vai vir com a curva de 3 centímetros e vai fazer aqui na parte de baixo da mochila, aqui na parte de baixo da sua forma mais triangular, vai vir fazer uma curva de 3 centímetros em cada canto, tá? Então, aí você vai ter o molde exatamente como esse, tá? Com a mesma proporção de medida. Lembrando que se você não tiver uma régua de cantos e curvas, para quem não tem, ou achar que as medidas podem estar diferentes, para não errar, a sua mochilinha ficar boa com qualquer medida de curva que você fizer, pegar a fita e ver o diâmetro da peça, tá? Com essa medida que eu te passei, a minha tem 85,5 de diâmetro, tá? Você vai pegar a fita, colocar um ponto, colocar um marco aqui, colocar o 0, né? E vai vir aqui com a fita até chegar no 0, e assim você vai saber qual é o diâmetro. Sabendo essa medida, você vai dividir pelo fole e canal de zíper, tá? Geralmente eu escolho folha e canal de zíper pela abertura que eu quero na peça, tá? Então aqui, o meu canal de zíper tem 40 centímetros e o meu folho vai ter 45,5, tá? Mas se eu quisesse, podia ser 50 centímetros, por exemplo, de canal de zíper e os outros os outros 35,5 seria, se não me engano, acho que tá certo essa conta. Seria de folha, né? Assim, eu posso escolher 30 centímetros de canal de zíper, então eu quero um zíper só aqui na parte de cima, só um pequenininho, e o resto de folha. Então, você tendo o diâmetro da peça, você divide o diâmetro pelas duas partes, tá? Assim não tem erro, tá? Se você medir bem certinho, vai casar todas as medidas direitinho. Então, aqui tá a modelagem. E a parte de cima dessa mochila que vem aqui, né, a gente vai colocar aqui o tirante de alça, eu vou colocar aqui e uma aqui na lateral. Esse detalhe aqui, você vai fazer um retângulo quase quadrado de 13 por 12, tá? 13 centímetros de altura, se não me engano, não, 12 de altura por 13 de largura, tá? Vai vir aqui, vai achar o meio, vai posicionar a régua no 2,5, no meio da forma que você fez, e vai medir 5 centímetros, né? 2,5 para um lado do meio, 2,5 para o outro lado, vai dar aqui 5 centímetros. Você vai vir com a régua, igual a gente fez no espelho,
posicionar aqui nos 5 centímetros. E na pontinha aqui do seu retângulo, tá? Vai posicionar assim, vai riscar de um lado, riscar do outro, cortar e vai ficar com esse quase triângulo aqui, tá? Isso daqui é a medida desse detalhe, que você vai cortar isso daqui 2 vezes no principal, tá? Aí, o que mais, né? Agora eu vou te passar o nosso plano de corte, né? Agora vamos ao plano de corte dessa peça, tá? São várias partes, por isso que eu tô meio perdidinha aqui, pra não deixar passar nada, né? Vamos a zíper depois, vou começar aqui, folha e canal de zíper, que já tá aqui na mão. Vamos lá, né? Eu falei pra vocês que eu cortei o canal de zíper com 40 centímetros, e dividi em 2 partes, de 40 por 10, tá? Canal de zíper 40 por 10, dividir em 2 partes aqui de 5, você vai cortar uma vez no principal, uma vez no forro, né? Dividir aqui. Zíper, eu tô usando aqui um zíper eu cortei para economizar, né, o zíper de metal, eu cortei com 42 centímetros de zíper. Pode cortar maior se você quiser, tá? Que aqui fica mais difícil passar o cursor. Se o zíper for muito pequenininho, bem em cima da medida. Aqui eu tenho o fole, que tem 45,5. Você vai cortar uma vez, 45,5 por 10. Vai cortar uma vez no TNT, no estruturador, que você quiser usar. Uma vez no principal, uma vez no forro. Aqui eu tô usando o cetim dublado. E o sintético da minha peça aqui é o perolizado Rosé Gold. Vamos lá. Antes da ferragem. Eu peguei ferragem dourada sem nem prestar atenção no que eu tava pegando. Deixa eu deixar essa ferragem dourada aqui de lado. Ignorem. Eu esqueci que a ferragem aqui é prata. E eu escolhi a cor prata e peguei tudo dourado. É o hábito de usar mais ferragem dourada. Vamos lá então, os espelhos da bolsa, né? Vai cortar, usar a modelagem, vai cortar 2 vezes, tá? Aqui tem uma telacê, então já vou explicar como a gente vai fazer ele. 2 vezes no principal, a modelagem dos espelhos, 2 vezes no principal, 2 vezes no forro, uma vez no estruturador, tá? E uma vez que eu cortei aqui sem medida, tá? Aqui eu vou refilar depois. Eu cortei um pedaço de espuma torneada de mais ou menos uns 28, 29 por 22, tá? Um pouquinho maior que os espelhos, ó, tá vendo? Tá passando pouca coisa aqui do tamanho dos espelhos aqui, tá? O importante é que seja um pouquinho maior pra gente poder fazer uma telacê, tá? Então, a minha modelagem aqui tá, já expliquei tudo aqui certinho, né? Aí, no espelho traseiro da bolsa, eu abri uma janela, tá? Pra colocar zíper, inclusive na distração eu ainda risquei do lado do principal, também risquei a janelinha aqui do lado do principal. Uma janelinha aqui de 1 centímetro, né, de largura, de profundidade, como é que chama? De altura, por 14, tá? Uma janelinha aqui de 14 por 1. Tá? Fiz aqui aquele pezinho de galinha, né, aqui, 1 centímetro mais ou menos aqui, faço o pé de galinha, ó. E abro aqui o espaço do bolso. Esse bolso eu fiz ele a 6,5 centímetros de altura, tá? A 6,5 aqui, eu risquei, aí fiz um traço, fiz aqui, marquei 1 centímetro, 14, tá? Aqui tá sobrando de cada lateral 2 centímetros, tá? Tá a 2 centímetros de distância daqui e aqui, tá? 2 centímetros e alguns milímetros, mas é mais ou menos essa medida, tá? Que você vai fazer. Se quiser mais pra cima, mais pra baixo, fica a seu critério, tá? Não vai alterar o resultado da sua bolsa. Você pode, inclusive, não colocar um bolso aqui, tá? Pode fazer outro modelo de bolsa, não tem problema nenhum, tá? Aí, então, o bolso eu cortei, acabou o cetim dublado, né? Foram vários pedaços aqui, acabou. Tinha um pedaço bom, mas acabou.
Então, eu peguei um pedacinho de nylon emborrachado pra fazer o interior desse bolso. Eu peguei o rosa bebê porque é pink. Eu falei, bom, pelo menos fica na mesma gama aqui de cores, né? Um nylon emborrachado rosa bebê pra fazer a parte interna do bolso traseiro aqui da bolsa. Como ele não aparece, então não tem problema aqui pra mim. Mas o ideal é que você faça todo com o mesmo tecido de forro. Um pedacinho de zíper aqui de 16,5, eu cortei, aqui tem 14, eu cortei 16,5, né, passando pra cada lado, que é o zíper que vai vir aqui na janelinha. E mais 3 cursores, tá? 2 para abertura e fechamento da bolsa e um pro bolso. E um mosquetãozinho, ó, peguei esse mosquetãozinho pra poder fazer, e um pedaço de tirinha dele pra poder fazer um detalhe ali na frente, no espelho do frontal. Esse detalhezinho aqui, o sintético tem 10,5 por 2, que a gente vai fazer um virado, fazer uma fitinha de 1 centímetro para poder passar aqui nesse mosquetãozinho, passar aqui assim e pendurar esse detalhezinho, que aqui eu posso colocar um pomponzinho, um tassel, o enfeite que eu quiser. Se não quiser colocar isso aqui, não precisa, tá? Todo o enfeite que eu colocar nas minhas bolsas, ele é opcional. Tá? Se você passar, eu não gosto, não precisa colocar, tá? Aí eu separei também a alça especial, tá? Aqui essa alça combina com a cor do meu zíper, então é a alça caramelo de 4 centímetros, pra poder fazer, a gente vai colocar aqui nesse detalhe, que eu ainda não cortei, tá? Vou cortar agora, pra gente poder costurar aqui, a alça vai sair daqui. Tá, o tirante lateral, eu vou colocar a mesma alça, mas usando com 3 centímetros, que acho que vai ficar mais delicado, esse que sai aqui da lateral da bolsa, pra prender a alça aqui da parte de baixo, tá? Mas se quiser usar a alça de 4 centímetros nas duas partes, também pode ficar à vontade. No mais, aqui eu vou exemplificar com a ferragem dourada, mas pode usar a ferragem prata, tá? Bom, com a dourada, mas eu vou usar a ferragem prata. Eu vou precisar de uma meia argola de 3 centímetros para poder prender aquela alcinha aqui no tirante, aqui na parte de baixo do espelho, né? Vai ser uma meia argola de 3 centímetros. Um regulador de alças aqui, eu vou usar o de 4 centímetros, né? Pra colocar na parte de cima da bolsa, tá? E aqui eu trouxe um pequenininho, eu vou pegar o prata, tem ele maior, que é um mosquetão, pra colocar também na alça. Se eu precisar de mais ferragem, eu passo pra vocês no decorrer da aula. Bom, então dando sequência aqui, eu passei cola, tá? Aqui eu usei a cola spray da Tec Bond, a reposicionável. Vamos começar colando a espuma aqui no espelho da bolsa, tá? Normal, a gente passei cola no espelho mesmo, tá? Porque eu não gosto de passar cola na espuma, porque depois se sobra espaço, fica colando na mão, né? A gente corta um pouco maior, ó, pra poder colar com tranquilidade, sabendo que ela vai abranger todas as partes do espelho, tá? Aqui não abrangeu tudo, não. Aqui ainda ficou meio do lado meio pra fora, um pedacinho. Deixa eu olhar bem assim, pra ver se vai pegar tudo. De cabeça pra baixo assim fica mais difícil, mas eu vou fazer mesmo assim. Deixa eu ver onde é que tá. Podendo olhar fica melhor, né? Deixa eu pegar o espelho por cima mesmo, que eu não queria pegar as colas na mão, mas não tem jeito, né? Aí assim eu consigo medir, eu acho, mais ou menos aqui. Aí fica bem mais fácil. Pronto, colado. Aí, como foi que eu fiz o matelacê, tá? Aqui eu escolhi, eu gosto de colocar o espelho da bolsa aqui, não sei se dá pra ver as marcações, tá vendo? Eu fiz o matelacê com linhas, eu fiz com 3 centímetros, tá? Peguei a régua aqui de 5 por 30, fica muito mais fácil, né, de fazer esse tipo de medida de matelacê. Vinquei o meio do sintético, aqui não aparece mais que já ele tem memória curta, então tem fundo de malha, então ele tem a memória curta, ou seja, quando você dobra ele vinca, depois esse vinco desaparece, né? Isso a gente chama de memória curta. O sintético, alguns marcam
e some. Se não tiver nenhuma estrutura por baixo para poder vincar mais, né? Mais vincar algum estruturador, então ela some só do sintético, né? Então é isso aí. Eu vim aqui, marquei uma linha no meio, né? E partindo aqui, peguei a base de corte, marquei 5 centímetros pro primeiro risco e a 5 centímetros de altura do outro lado. E comecei a fazer, fiz um risco central de um lado e do outro, e a partir dele eu vou colocando aqui a régua, meço 3 centímetros, né, aqui da linha inteira do meio até o meio, venho aqui, né, faço uma linha daqui da ponta até o meio, da ponta até o meio, usando a régua, né, usando os 3 centímetros aqui da régua como referência, tá? Você pode fazer de 4 ou 5 centímetros, 2 centímetros, né? Você vem aqui, faz um risco até o meio, do meio pra cá. Você fez essa primeira linha aqui, fez a primeira, ela vai ser a guia pra você fazer as partes de cima e as partes de baixo. Tá sempre marcando a mesma distância da régua, risca, vem aqui, mais 3 aqui, risca, mais 3, risca. Matelassê comum, como a gente tá acostumado a fazer, tá? Então, agora eu vou costurar esse matelassê. Costurar esse matelassê. Tô aqui vendo o viés de boneon, que eu esqueci de falar. Aqui eu tenho o viés boneon pra poder fazer acabamento interno na mochila, tá? Se você pode utilizar o viés que você tiver, que quiser. Se quiser, inclusive, usar do próprio cetim, tá? Se você não tiver um viés pra colocar, pode cortar uma tira de 3 ou 4 centímetros. 3 centímetros dá, né? De cetim dublado que você estiver usando, do forro que você estiver usando, para poder fazer o viés da peça, tá? Aqui eu vou fazer esse matelassê no ponto número 5, tá? Vou começar aqui, mais aqui do meio, e vou seguir. A gente vai seguindo a linha que tá desenhada. Acho que com a luz apagada fica mais fácil pra eu ver. Deixa eu ver. Começo com o retrocesso. Tô chegando aqui perto do meio, eu venho bem devagar, pra vir bem no meio, certinho, e subir aqui. Tá? E aqui eu tenho a minha primeira linha feita. Aqui, assim, eu não falei a densidade, né? A espuma que eu tô usando é a de 7 milímetros, tá? Fazer esse matelassê, espuma de 7 milímetros que eu tô usando, espuma torneada. Aqui o verso tá bem no meio, tá? Isso aqui é bem importante pra manter a simetria, tá? Você pode fazer matelassê de quadradinhos, na diagonal, depois na outra diagonal. Pode fazer o tipo que você quiser. Essa espuma ela não vai dar um volume grande. Ela é de 7 milímetros. Tá um pouquinho fora do... Mais um pontinho aqui, dá pra subir direitinho. Aqui deu um pedacinho tão pequenininho.
Mas eu achei tão bonitinho ele aqui, pequenininho assim. Agora aqui a parte de baixo e eu já termino na tela seca. Agora aqui desse lado, tá acabando já. Aqui eu tô usando pro perolizado rosé gold, eu tô usando a linha bege, tá? Linha de nylon 60, na cor bege. Agulha 18. Opa! Apresentei a agulha, ela ficou tímida, soltou a linha dela. Agulha número 18. A minha máquina é uma Jack A2. Tô usando linha de nylon 60. Se você estiver usando, costurando, quiser fazer essa peça numa máquina doméstica, utilizando um sintético. Perolizado é um sintético bem fininho, tá? Ele é um sintético espesso, assim, grosso demais, tá? Que vai dar trabalho para costurar na doméstica, mas utiliza a agulha número 18 ou 20 para costurar esse sintético, tá? E na doméstica também. E linha de nylon 60 na parte de cima da sua máquina, se for doméstica, e linha de poliéster na bobina da máquina, tá? Não coloca linha de nylon 60 na bobina da máquina doméstica, tá? Não coloca, usa de poliéster. Eu fico tão distraída, gente. Se eu falei alguma bobagem, me corrijam nos comentários, tá? Se eu falei alguma coisa. Mas acho que é isso daí mesmo. Eu tô tão distraída, concentrada. Não distraída, mas concentrada, né? Ao contrário. Aqui numa tela seca eu tô falando meio que no automático aqui. Prontinho, ó. Matelacê feito, tá? Do espelho todo. Agora eu vou refilar essa espuma. E vamos partir para a próxima etapa. Bom, então vamos dar sequência aqui na nossa costura, na nossa mochilinha. Aqui, então, agora eu tenho o espelho, né, traseiro. Aqui eu decidi colar o estruturador aqui no forro primeiro, depois eu colo ele. Depois eu posiciono ele aqui no espelho da bolsa para poder fechar, né? Aqui tá o meu forro aqui da parte de trás aqui da bolsa. Zíper, cursora, passei um dupla face aqui no zíper. Tirei aqui o dupla face em volta da janela, aqui do meu bolso. Aqui o bolso da parte aqui de trás da bolsa. Vamos fazer o virado aqui em cima, né? Vamos seguindo aqui a linhazinha aqui, vamos fazer tudo do mesmo tamanhozinho. Aqui tá um pouquinho maior, né? Quando ficar assim, vem, vai medindo a distância. Vai ficar tudo bem do mesmo tamanho. Eu vou colar bem assim. Se achar que não ficou, arruma direitinho, tá? Agora a gente vai fazer esse viradinho aqui do bolso, de um lado e do outro. Aí depois a gente vai pegar o zíper, que eu já passei dupla face, e vamos colar aqui. Pra gente poder fazer nosso bolso, né?
vendo aqui, pra ficar mais ou menos na mesma distância, né? Aí aqui a gente vem nesses duas triângulozinhos que a gente faz, né? Na janelinha aqui, vem, dobra assim para dentro, ó. Dobra aqui um lado, dobra o outro bem dobradinho, tá? Pra não sobrar nada pro outro lado. E assim a gente tem a janelinha do zíper aqui construída, tá? Deixa eu só organizar aqui a pontinha, que tem que ficar viradinha, bem viradinha pra cima, senão ela fica aparecendo aqui. Agora aqui eu tenho dupla face no zíper, né? Eu vou tirar aqui a película. Deixa eu ver um lado que tá menor. Tá mais fácil de sair. Aqui, acho que ele começar a desfazer todo virado, deixa eu já colar aqui o zíper, né? Posicionar, não colar, posicionar o zíper. Depois eu passo o cursor, tá? Que aqui eu vou alinhar direitinho. Vamos ver como é que tá do outro lado. Tá muito pra cima e mais pra baixo, é mais fácil assim. Eu deixo aqui, venho, ó, e posiciono esse zíper. Ai, como gruda nas mãos. Tá, aqui eu coloquei o zíper, né? Tá sem o cursor, então eu vou pegar o cursor, venho aqui, ó, tiro um pedacinho, venho, do zíper aqui tá desalinhado. Vamos ver se eu consigo passar isso daqui fácil. Que aí gruda, a dupla face gruda na mão, aí gruda no dedo, que atrapalha bastante. Mas ela é necessária aqui. Eu vou passar e já volto. Prontinho, o cursor passado, zíper aqui colocado, né, na janelinha aqui. Agora, então, a gente tem aqui uma sobrinha para cada lado, né, do zíper aqui na janela. Agora, então, vamos posicionar, vou posicionar aqui o bolso, tá? Eu aqui vou usar, eu tô usando nylon emborrachado, né? Então, eu vou usar aqui essa parte mais fosca do nylon, pra ser a parte do avesso, e esse lado mais brilhantezinho dele eu vou deixar do direito, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui meu bolso, peguei um bolso comprido, esse daqui, não sei se eu passei a medida do bolso. O meu tá com 31 por... Aí tá faltando um pedacinho. 31 por 17 aqui, tá? 31 por 17. Então, vamos lá. Como eu vou colocar esse bolso aqui, vou passar aqui um dupla face aqui na parte de cima desse zíper, tá? Aqui bem em cima, tá? Vou passar aqui de fora a fora e na parte de baixo também, ó. Tá? Vou tirar a película. Eu vou vir aqui a minha parte brilhante de dentro, né? Então, vou pegar aqui o direito, aqui no avesso. Tá? Vou centralizar aqui, colocar em cima da fita, tá? Vou colar aqui assim, tá? Vou tirar a película aqui de baixo. Eu faço aqui na parte de baixo, tá? E vou vir aqui pra parte de baixo e vou posicionar aqui alinhadinho, né? Na lateral aqui do zíper. Tá? Coloquei assim. Tá aqui assim meu zíper, meu bolso. Então, agora a gente vai costurar como? Fechar isso aqui como?
Venho aqui, tá a minha janelinha, né? Vou organizar aqui, que se dupla face fica abrindo, soltando aqui. Aqui tá muito em cima do zíper, mas é por conta do cursor. Tem a distância certinho. Agora, eu vou fazer um pesponto, no ponto número 5, aqui em cima da minha janelinha, do comecinho até o fim. Depois a gente sobe aqui o bolso todo pra cima, faz aqui a parte de baixo, depois fecha uma lateral e a outra, põe aqui pra baixo, fecha a lateral e a outra, depois só fecha aqui o saquinho aqui do bolso, né? Então, vamos lá. Ponto número 5, que é o meu ponto de acabamento. Eu venho aqui a alguns milímetros de distância, deixa eu ver aqui minha linha. Bem lá pra lá, né? Eu vou vir aqui no comecinho. Tá? Vou vir aqui, quase o tamanho de um ponto, mais ou menos. Eu vou pra trás aqui do início da minha costura. O bolso tá aqui pra baixo nessa primeira etapa, né? Vamos lá, vou dar um ponto, um retrocesso. Chegando aqui no final, mais pertinho aqui, vou dar mais um ponto, um retrocesso. Aqui a gente tá costurado a parte de cima. Agora eu trago isso aqui pra cima, tá? Venho aqui e vou fazer o mesmo trabalho, né? Vou vir aqui assim, vou começar um pouquinho mais pra frente aqui, vou ver onde é o meu ponto, meu primeiro ponto aqui tá dado. Tá, vou procurar aqui acertar a medida, mais ou menos para começar do mesmo lugar. Dá um ponto, opa, foram dois, um retrocesso e seguir costurando aqui, ó. Aqui eu vou vir devagar, vou puxar um pouquinho mais para cima, ou melhor, fechar o bolso, né? Chegando aqui no final, mais um ponto, venho aqui um pontinho mais pra frente, né? Assim, agora sim, vou colocar, peraí, isso não vou dar sequência não, vou dar um ponto de retrocesso e corto. Costurei, já preguei a parte de cima e a de baixo, tá aqui, né, tá feito, ó, o bolso tá costurado aqui embaixo, né, já temos ele aqui dentro. Agora, então, eu vou primeiro fazer agora as duas laterais, né? Fechar aqui e fechar aqui da janelinha. Põe o bolso aqui pra baixo, tá? Venho aqui, posiciona a agulha lá no buraquinho aqui do primeiro ponto que eu fiz. Aqui eu vou vir direto na mão, tá? Vou dar um retrocesso. Por conta da cremalheira do zíper. Já usando zíper de nylon, pode costurar normalmente aí que dá tudo certo. Deixa eu ver se vai parar aqui. Bem em cima onde eu preciso, aqui eu vou dar um retrocesso. E vou voltar um ponto pra frente. Não corta a linha, né? Porque eu não comecei a costura, tá? Pra não dar o corte automático de linha. Agora eu venho, corto aqui o excesso, peguei minha tesourinha de arremate, eu venho aqui, corto a linhazinha que sobrou, puxo ela pra trás, pra depois queimar. Aqui também corto a linhazinha. Depois a gente queima essas linhas que sobram, tá? Vamos vir aqui, fazer a mesma coisa agora do outro lado, né? Com o bolso pra baixo aqui, pra já fechar essa lateralzinha aqui. A gente coloca a agulha aqui, no primeiro ponto, no último ponto que eu fiz. Dá um
ponto aqui para ficar mais fácil. Agora eu venho com a mão mesmo, né, manualmente. Deixa eu ver se não tá nada fora do lugar. E eu quero que esse ponto fique aqui, dentro desse último ponto que eu dei. Isso, esse é o processo, e eu corto a linha aqui. Corto aqui atrás também, ó, sola de linha. Tenho aqui meu bolso costurado as duas lateraisinhas assim costuradas. Então, o que a gente faz agora? A gente vem aqui, coloca o ponto no 3,5 da máquina. Tá, lembra? Você fecha a parte de cima com o bolso pra baixo, a parte de baixo da janelinha de zíper com o bolso pra cima, todo pra cima. Depois você põe o bolso pra baixo de novo, fecha uma lateral, fecha a outra. Aí depois pega aqui, costura aqui, fecha um lado, fecha o outro e você tem o seu bolso prontinho, aplicadinho. Simples, ponto 3,5. Depois fecha no começo e no final. Do outro lado a mesma coisa. O processo começo e final. Pontinho, corta a linha e tem o meu bolso aqui fechado, ó. Tá vendo? Fechadinho direitinho. É um bolso bem comprido e vem até aqui embaixo, ó. Direitinho aqui, aplicadinho no bolso. Agora nós temos o espelho frontal e o traseiro pronto. Vou cortar aqui no meu bolso, fazer um piquezinho assim de ladinho. Agora, então, aqui por cima, vem o meu TNT, meu forro, né? Vamos colocar aqui o forro. Achar o meio aqui dos espelhos. Aí você vai colocar o forro e vai fazer a costurinha de segurança para prender esse forro, tá? Aqui, como tem o bolso, não dá pra colar o forro, que vai ficar. Apesar que tem o TNT, né? Mas mesmo assim, eu prefiro a costura de segurança. Se você quiser colar, usar dupla face para prender, também pode. Tá? Eu vou colocar um pouco de dupla face para segurar esse aqui no lugar, ó. Coloquei dupla face aqui, ó, em volta no meu espelho, para poder facilitar parar aqui e fixar esse forro. A parte de baixo do meu TNT tem um pouquinho de cola, então ele vai ajudar. Tá bem pouquinho, não é a cola que vai chegar e marcar isso aqui, né? Aqui já tem o TNT aqui atrás. Então, só vou posicionar. Se eu me levantar, fica mais fácil de posicionar assim, ó. Meio com meio, né? Pra ficar arrumado certinho aqui. Né? E vou soltando aqui assim. Né? Pra gente poder fazer uma costura de segurança aqui nesse forro. E aqui fica com a parte aqui de trás. Tá, eu já fiz isso daqui na parte da frente. É a mesma coisa, você vai pegar, colocar o dupla face, porque você quiser colocar em volta de tudo ou em algumas partes. Fixa e costura forro aqui na costura de segurança no ponto número 5, tá? No ponto número 5, uma costurinha de segurança para poder prender o forro aqui no espelho. Vou vir aqui pela frente mesmo, vou olhar, verificar aqui. Eu costurei uns 2, 3 milímetros de distância, tá? Não precisa nem dar retrocesso, é só para poder prender mesmo aqui o forro aos espelhos ao espelho da bolsa.
costuradinho. Vendo? Em volta aqui. Esse pontinho aqui de segurança, não sei se a cor ajuda muito a enxergar, mas deixa eu queimar esse fitinho que tá saindo aqui, que tá me incomodando. Não pode pegar fogo em tudo, assim. Uma passadinha rápida, não dá tempo de queimar não. Aí tá, ó, costuradinho, aqui onde depois TNT, dupla face, se não fechou aqui, tá fechadinho, um outro pedacinho que não fica fechado, não tem problema. Tá aqui marcado os meios da peça, espelho traseiro prontinho. Eu preciso fazer essa parte aqui também, depois pra gente poder fazer, mas agora vamos ao vivo. Eu não falei do vivo, porque eu decidi colocar vivo na peça agora, sabe? Eu pensei, nossa, ia ficar legal um vivo nessa bolsa. Se você não quiser colocar vivo, não precisa, porque o primeiro plano que eu tive pra ela foi sem a vivo, mas de repente senti necessidade de colocar vivo. Se você não quiser, não precisa. Eu cortei 2 tirinhas de 7 centímetros por 2,5, tá? Pra fazer os acabamentos, e peguei aqui um vivo nude, tá? Você pode usar, encapar vivo, fazer do jeito que você quiser, vivo plástico mesmo, pra poder colocar nos espelhos dela. Então, agora a gente vai fazer a aplicação do vivo. Eu vou encerrar essa aula aqui agora e vou fazer uma segunda parte dela, porque senão vai ficar muito grande.